No passado dia 7 de junho, o programa Mosaico Ecuménico esteve na Catedral de São Paulo, da Igreja Lusitana, em Lisboa, para acompanhar o seminário sobre descolonização promovido pelo Conselho Mundial de Igrejas. A Catedral de São Paulo tem o prazer de acolher um grupo de participantes num seminário internacional sobre descolonização promovido pelo Conselho Mundial de Igrejas. Ora, o ramo do Conselho Mundial de Igrejas em Portugal é precisamente o COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. E, portanto, estes nossos irmãos que estão em Lisboa para participarem neste seminário quiseram também contactar com as igrejas do COPIC e, desse modo, também reforçar os laços de unidade e de ecumenismo. Nesse sentido, a Catedral de São Paulo foi escolhida para hoje poder acolher estes irmãos. Vamos estar em oração, iniciamos assim o nosso dia e vamos também confraternizar ao longo do dia, ouvindo ainda aqui na Catedral algumas exposições que versam também o tema da descolonização, nomeadamente através de oradores portugueses convidados para darem também o seu aporte. Por isso, para nós é uma grande alegria poder acolher este seminário internacional. Quisemos saber por que razão este assunto se reveste de tão grande importância para a reflexão da Igreja e da sociedade em geral. We are meeting to try and understand what the different calls we hear around the world for decolonization mean. So we are a global Christian family located all over the world, and we hear again this call that we have still to work on the context of empire, of colonization. So we have gathered to reflect and hear from different people, different countries, their perspectives. So in some cases we are repeating the kind of colonial struggle that we are familiar with from the 20th century, but in some ways we are also trying to hear how our way of thinking, our way of behaving needs to be changed, particularly in dominant kind of cultural spaces. Also how to give room again properly to minoritized communities in our land, sometimes who have come from that colonial route or they do not fit the so-called colonial norm, and to hear from them both their truth-telling, their leadership to us, to how our societies can be reshaped, how our faith can be renewed, and how our churches can be challenged to take the lead in this work. Como o tema geral deste congresso é mais a descolonização, eu pensei focar-me precisamente nas situações que conduziram à descolonização e eu tenho uma visão ampla de descolonização. Para mim, a descolonização começa em 1822, quando se dá a independência do Brasil. Há um primeiro momento de descolonização e depois há aquilo que são as descolonizações que nós conhecemos, não é? Que associamos mais ao conceito que é após a Segunda Guerra Mundial. Pronto. Vou falar brevemente sobre esse primeiro momento, muito brevemente, não me vou focar nele, e depois incidir mais sobre o segundo momento e aquilo que é a situação pós-colonial em Portugal neste momento. Naturalmente, a questão da religião vai estar presente, até porque a colonização portuguesa, até pelo menos o século XIX, foi muito assente na imposição da religião católica às populações colonizadas, e isso naturalmente é um traço que não inequívoco e que também marca o processo de descolonização e o modo como ele se desenvolveu. Dar voz aos diferentes intervenientes neste processo de colonização e descolonização é crucial para desmistificar visões e conceitos enraizados pela história dos povos. Eu acho que, em primeiro lugar, tem que se deixar outras vozes falarem. E falarem com liberdade e sem consequências após esta fala, o que muitas vezes não acontece no nosso país. Temos uma fala branca, colonial, de romantização desta colonização, lusotropicalista e, na verdade, com pouca veracidade conjunta. Ou seja, tanto os povos que foram colonizados como os seus agora descendentes que ainda sofrem com essas consequências, e mesmo os povos racializados portugueses, negros, ciganos, entre outros, continuam a sofrer grandes perdas
e um pesar muito grande à volta desta colonização e desta segregação que até hoje se sente. A partir do momento em que só conseguimos ter uma visão e uma fala, tornamos-nos um povo mais pobre, um povo que continua com um país institucionalmente racista, que tinha a possibilidade de ser muito mais do que é. Mas para isso, em primeiro lugar, é preciso coragem de enfrentar aquilo que nós temos. Todo o processo de reconciliação exige frontalidade, espaço para debate sem recriminações e tempo. Esse tempo que não resolve por si, mas que permite o distanciamento e a ação. Eu penso que em nenhum dos sítios se fala com isenção. E eu diria que isso também tem a ver com a cronologia. Há alguns historiadores que perguntam porquê que em Portugal, nomeadamente, se tem uma relação ainda complexada com o seu passado histórico e também colonial, e a descolonização ainda não suscitou debates mais distanciados em relação a esse passado. Eu creio que há aqui uma variável que é, e não é uma forma de desculpabilização, é só uma forma de procurar entender. Na verdade, a descolonização, no caso português, é muito mais tardia do que acontece com o caso britânico e francês, por exemplo. E esse tempo de relação com a memória não é um tempo, não é uma variável que se possa colocar de lado, não é? Porque há uma série de feridas várias que vão sendo mais ou menos sanadas nos casos e em outros casos. Mas temos assistido, por exemplo, recentemente, aliás, em sítios que foram descolonizados há mais tempo, por exemplo, agora com a coroação do rei Carlos III de Inglaterra, houve uma série de reações que mostram como, mesmo aí, onde o tempo é maior, é mais longo, não é uma questão resolvida, não é? Não é uma questão resolvida. E agora é muito importante que o debate público, a esfera pública, seja cada vez mais aberta em relação a estas questões para que elas possam ser sanadas. É preciso falar das feridas para haver uma reconciliação.